Senhor, meu Deus e amado Pai, no nome de Jesus, nós entramos em oração, Deus, e pedimos que o Senhor venha falar ao nosso coração, através da Tua palavra, venha edificar a nossa vida. Ó Deus, toma liberdade e assim, Pai, abençoa-nos, Deus, abençoa-nos, ó Pai, com a Tua direção. Agradecemos pelo café que nós tivemos a oportunidade de participar. Agradecemos, Deus, por estarmos aqui hoje. No nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Amém. Amém. E gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Josué. Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela no livro de Josué. Josué, capítulo 15. Josué, capítulo 15. A partir do versículo 16. Josué 15. Eu vou pedir hoje duas coisas. Posso pedir? Sim. Um Pix? Não, tô brincando. Vou pedir para vocês me ajudarem na leitura. Que está faltando um adorno no pastor aqui. Eu esqueci meus óculos. Então tá bem difícil de ler hoje. Tá chegando na igreja quando eu percebi que estava sem óculos. Então não consigo ler minha Bíblia, não consigo mesmo. Vou ter que ler no telão com vocês. E mesmo assim tá ardendo meus olhos hoje. E aí para ajudar o meu esboço, eu sempre coloco no meu celular, né? Anoto, tem uma nota ali, uma pastinha de notas e vou tentar ler junto, tá? Você me ajuda? Sim. Tá, então quero que você leia. E a segunda coisa que eu quero é pedir paciência com o teu pastor hoje, tá? Capítulo 15, versículo 16. Disse Calebe: quem ferir a Kiriat Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Acasa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, e Acsa, e sucedeu que o persuadiu que pedisse um campo e ela se apeou do jumento. Então Calebe, que é o que tens? E ela disse: dá-me, pois me deste terra, dá-me também. Então lhe deu as fontes. Amém. 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 Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre a atitude dessa mulher chamada Acsa. Já ouviu falar dela? Acsa. Nós estamos fazendo a leitura bíblica e nós passamos por essa parte. Isso ficou muito forte no meu coração, né? Além de ela ganhar uma terra, ela foi lá e ainda pediu fontes. E não entendia isso. Até que ministrou-se no meu coração. Então vamos para o título da mensagem de hoje? O título da mensagem de hoje. Não foi isso que ela disse para o pai dela? Não me dê somente a terra,
mas me dê a fonte. Primeiro ponto da mensagem. Amém. Nem toda a terra é uma bênção, se não houver. Se nós lemos ali que Caleb disse, né? O homem que ferir a Queriate, eu vou dar minha filha. E esse homem feriu, e ele honrou a sua palavra, e ela falou, né? Não, pede também uma terra. E ele deu a terra. Mas ela, percebendo como é que era a terra, ela chega ao seu pai e disse: a terra que eu recebi não tem fonte. A terra que eu recebi é uma terra seca. Amém? E ela percebeu que uma terra sem água não haveria colheita. Uma terra sem água não haveria crescimento. Uma terra sem água não haveria vida. E se a gente parar para pensar, muitos estão vivendo assim. E aí o pastor fala isso e a igreja começa a perguntar-se: como assim, pastor, vivendo assim? Muitos de nós já recebemos a nossa terra. Deixa eu ser específico. Muitos de nós já recebemos o casamento. Já recebemos ministério. Já recebemos empresa, negócio próprio. Recebemos emprego. Recebemos uma casa, um lar. Essa é a nossa terra. E mesmo recebendo tudo isso, tem pessoas, e muitas pessoas, e pessoas de Deus, não estou pregando para as pessoas lá fora, que estão com as suas terras secas. Porque nem toda terra é uma bênção, se não houver. Amém? Quem está comigo aqui? Amém. Eu anotei no meu esboço: terra sem fonte é apenas uma responsabilidade que enfada. É um trabalho sem nenhum prazer no final. Cada um de nós já recebemos a nossa terra, sim ou não? Temos a nossa família, temos os nossos empregos, tem gente aqui que tem os seus negócios, tem o seu casamento, tem o seu relacionamento, tem o seu ministério. Só que aí a gente acha que só isso é o suficiente. E esquece, irmão, que não basta Deus te dar algo. Nós precisamos da presença de Deus para poder administrar aquilo que Ele nos deu. A fonte é a presença de Deus. A fonte é o Espírito Santo de Deus. E quando não tem fonte, a terra seca. Aquilo que em primeiro momento foi uma alegria, foi festa, foi motivo de testemunho, agora começa a pesar. Agora a gente começa a reclamar. Por quê? Porque falta fonte. Quem pegou aqui? Amém. Segundo ponto da mensagem. Qual é o segundo ponto da mensagem? Que a bênção pode se tornar um fardo. O que era bênção pode se tornar um fardo quando muitas pessoas estão cansadas, não tem galera, estão cansadas, Ei, a terra que Deus te deu não é ruim. O que está faltando é fonte. O ministério que Deus te deu não é ruim.
não é pesado. O que está faltando é fonte. O relacionamento que você tem não é ruim. Seu casamento não é ruim. O que está faltando é mais fonte de Deus. Esse emprego, teu negócio não é ruim. O que está faltando é fonte de Deus. Por isso que se torna um fardo. Quando falta a fonte. O problema em si não é a terra que recebemos, é a falta da fonte. E tem gente que aí começa a colocar a culpa onde? Na terra. Naquilo que Deus deu. Olha a tranqueira de homem que Deus me deu. Tanta família para eu nasci logo nessa. Isso aqui é minha frase, que eu já falei muitas vezes isso já. Que emprego miserável esse que eu tenho. Mas quando recebeu, testemunhou na igreja. E disse, é resposta das minhas orações. Quando começou o negócio, disse, eu vou prosperar e vou honrar o nome do Senhor. Só que agora, se tornou um fardo. Quem está comigo aqui? Amém. Muitas pessoas estão cansadas não porque a terra é ruim. Estão cansadas porque volta para a fonte. Amém, Jesus. Amém. Áquisa teve uma visão. Ela olhou além, ela disse, não basta ter terra. Tem que ter? E de imediato ela disse, me dá fontes. Não sou ingrata pela terra. Mas uma terra sem água é inútil. Não produz, não há vida. Tem alguma coisa na sua vida que não está andando? Que não está indo? Que está pesado? A gente ouve muitas pessoas falando, né? Não, pastor, eu tenho que levar minha cruz. Minha cruz é minha mulher. Ela usa essa palavra, essa frase como se fosse algo ruim. Minha cruz é meu trabalho. Minha cruz é minha empresa. Minha cruz é o meu emprego, o meu casamento. Minha cruz é a minha família. Mas que em nome de Jesus hoje venha jorrar uma fonte de águas vivas lá. E essa terra seca vai começar a produzir. Quem está comigo aqui? Amém. Amém. Muitos estão cansados por falta de fonte. Deixa eu ler o que eu coloquei aqui. O ministério, que um dia foi privilégio, hoje é peso. O casamento que começou cheio de amor, agora virou rotina. O trabalho, que era motivo de gratidão, agora só gera reclamação. A empresa, que era o motivo de um sonho, agora produz só ansiedade. O problema não está na terra. O problema é a ausência da água, da fonte. João 15:5, Jesus diz assim, sem mim, nada podereis fazer. O problema é que a gente pega a terra e a gente quer fazer a obra que só a graça de Deus pode fazer. E aonde não tem mais a graça de Deus, começa a se tornar um peso, começa a virar ansiedade, começa a virar preocupação, começa a gerar conflitos, começa a ser uma coisa ruim e não mais uma bênção. Por falta da fonte. Jesus é a fonte. Quem está comigo aqui? Amém. Irmão, aquilo que Deus nos deu para ser bênção se torna um fardo quando deixamos de buscar a fonte.
E é um fardo vir na igreja. É um fardo ir domingo, ficar 2 horas no culto lá. Ah, porque o pastor prega demais. E pior do que o pastor é o ministro, que pega mais ainda. E pior que o ministro é os irmãos do louvor, que o barulhão lá em cima. E pior que isso ainda, é o Leuci que derruba café e leite na gente. Tudo vai virando um fardo. Mas quando a gente está cheio da fonte, tudo é bênção. Já viu pessoa apaixonada? Quem já viu pessoa apaixonada? Já viu? Você já teve apaixonado alguma vez na vida já? Sabe? Que a pessoa ela não respira, ela suspira. Ela não respira como a gente, né? Um ser mortal comum. Ela suspira, faz assim. Bom dia, vida. É aquele vida, sabe? E se alguém pisa no pé dela e a pessoa pisou no pé dela, pede desculpa, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Não se preocupe, nem machucou, porque ela tá radiante. Ela tá apaixonada. Nada incomoda ela. Ela tá na fila e não anda. A tia do caixa tá meia boca aberta, se perde. Ela diz, tudo bem, deve estar, é nova, tá aprendendo. Porque quando a gente está apaixonado, a gente está cheio de amor, a gente está cheio de paciência, a gente está cheio de coisa boa. Deus é amor. E quando a gente está cheio dessa fonte, a gente tem tudo que essa fonte traz. Que está escrito lá em Gálatas 5:22, todos os frutos. Paciência, amor, benignidade, bondade, fé, mansidão, paz. Tudo, paciência. Então, temos todos os frutos. Porque estamos com a fonte. Amém? Amém. Não é isso? Alguém bate nela, tá tudo certo. Não. Foi outro que bateu nela e ela que pede, não, desculpa, eu não vi. Ela pisca e sai 2 coraçãozinhos para cima, assim. Não é assim? As pessoas estão assim? Agora traz para o lado espiritual isso. Quando a gente está cheio da fonte, pode pisar no nosso pé, a gente está tudo certo. Daqui a pouco passa. O crente está passando por luta, e aí, não, Deus é comigo. Daqui a pouco essa tribulação passa. Fiel quem prometeu. Porque a terra dele tem fonte. O solo produz a vida. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Ele tem a vida nele ali. Ainda que morra, se crê em mim, viverás. Quem está comigo aqui? O que era bênção pode se tornar um fardo. Quando falta? Posso fazer uma pergunta? Está faltando fonte? Onde é que está faltando fonte aí? Qual é a área da tua vida que mais te estressa? Aquela área que você diz que não tem paciência ou não gosta de tocar naquele assunto. De novo eu vou falar isso aqui. E vou repetir várias vezes. O problema não está na terra. Está na falta da fonte. Amém? Vamos para o ponto 3, por favor. Ponto 3. Axa nos ensina a pedir mais. Ela não reclamou. Quem precisa de algo a mais aqui hoje? Amém, Jesus. Quem está comigo aqui? Ela reconheceu que eu precisava de algo a mais, ao ponto que ela disse, dá-me também fontes de água. Ela não disse assim, eu quero trocar de terra. Ela pediu para trocar de terra? Irmão Paulo, ela pediu para trocar de terra? O que ela pediu? Fonte naquela terra. Porque o problema nunca está na terra. Amém.
Se Deus te deu uma missão, o problema não está na tua missão. É a fonte que você precisa. Se Deus te deu um ministério, não é o ministério que você recebeu errado. Está faltando é fonte. Amém. Amém. Esse emprego, antes era motivo de alegria, agora não é, só reclamação. Porque está faltando fonte. Amém. Amém. Quem está comigo aqui? Amém. Aquisa, esse é o nome dela, né? Aquisa. Já tinha ouvido falar dela? Hoje está ouvindo falar. Tá tão bom a gente reler a Bíblia, porque tem história que a gente passou. Tem uma história que a gente leu agora, quarta-feira, que toda vez que o irmão Paulo cita, ele chora. De tão forte. E eu já li tantas vezes que eu passei tão despercebido. Mas há uma parte ali, né, irmão? Ontem ele citou para mim no carro. Tão forte. Essa história aqui eu acho tão forte. Mas eu já passei várias vezes percebido até Deus falar comigo. Amém. Amém. Eu coloquei aqui. A Aquisa nos ensina que existem momentos em que não precisamos pedir uma terra nova, que nós precisamos pedir uma fonte. Muitos querem mudar de ministério, de igreja, de emprego, de relacionamento, quando na verdade o que está faltando não é outra terra, mas o que está faltando é mais presença de Deus. Eu desejo na tua vida mais presença de Deus. Eu desejo na minha vida mais presença de Deus. Menos reclamações. Menos isso, menos fardo. Porque tudo é fardo daí, né? Tudo é chato. Tudo é isso, tudo é aquilo. Amém. Igreja, na Bíblia, a água é o símbolo constante da ação do Espírito Santo. Em João 7, 38 e 39, Jesus diz assim, ó, do seu interior fluirão rios. Amém. A presença do Espírito Santo em nossas vidas, ela renova a nossa força. A presença do Espírito Santo em nossas vidas, ela cura o nosso coração. A presença do Espírito Santo na nossa vida, ele faz com que frutos sejam produzidos. A presença do Espírito Santo na nossa vida nos mantém e mantém a nossa terra fértil. Aquilo que Deus, fértil. Aquilo que Deus nos deu, fértil. Quem está comigo aqui? Amém. Com essa fonte, que é o Espírito Santo, até o deserto se torna algo sustentável. Lá em Isaías está escrito assim, ó, e os desertos florescerão. E como florescerão? Com a fonte do Espírito Santo. A gente ouve muito isso, essa frase do crente, né? Quando o crente está passando por luta, ele está passando pelo... Quando o cristão está passando por luta, ele está passando pelo... É um deserto, pastor. Mas se tu tiver ponte, até esse deserto vai florescer. Quando Abraão se separa do seu sobrinho Ló, lembra dessa história? Ló escolhe toda a campina, que era toda bem regada, que era a campina de Sodoma e Gomorra, e se apartou e foi estender suas tendas. E a Bíblia fala então, Abraão ficou no deserto. Sabe qual era o nome do deserto? Canaã. Qual o nome do deserto? Só que Deus era a fonte de Abraão. Canaã.
Nós sabemos que Canaã é deserto, Canaã? É deserto agora, Canaã? Já foi um dia. Eu profetizo que tudo que um dia foi deserto vai florescer. Mas não porque você disse amém, não porque eu profetizei, mas no momento que a gente buscar a fonte. Quando não nos faltar fonte. Eu, por um bom tempo, nós que pregamos, nós que temos ministério, o que eu vou falar você vai compreender quem tem ministério. Chega uma hora que o ministério começa a pesar. E a gente meio que tenta abandonar o ministério. Nosso ministério, estou falando da igreja, o ministério que Deus deu para nós. Desempenharmos, desenvolvermos, frutificarmos. E começa a pesar. E a gente pensa em largar, parar, dar um tempo, ficar quietinho no nosso canto. Só que a gente não percebe que nesse momento, nessa fase, a gente não percebeu, mas a gente ficou tão no piloto automático que a gente não mais buscamos a fonte. Não mais nos refugiamos na sombra do Onipotente. A gente está tão no natural, tão numa coisa normal, tão humano, tão, sabe? Mas quando a gente volta à fonte... Eu lembro do salmista Asaf, ele disse que tinha inveja dos ímpios, porque eles não tinham aperto nem na morte, que eles faziam tudo errado e se davam bem. E ele disse que quando ele falava isso, pensava isso, ele se perturbava. Ele disse: até que eu entrei no teu tabernáculo, Senhor. Até que eu voltei para a tua presença. Até que eu voltei para a fonte. E aí entendi tudo. Aí parei de ser o doido que eu estava sendo. E tudo isso aconteceu, toda essa crise que eu tive foi porque eu me afastei da fonte. Volta para a fonte. Amém, Jesus. Volta para a fonte. Vamos para o próximo ponto. A fonte representa o Espírito Santo. Sabe o que é o mais difícil? Não é conquistar, é manter. É sustentar o que conquistou. Isso é mais difícil. Eu li um livro há muitos anos atrás que ele falava sobre conquista, sobre se renovar, se atualizar. Muito bacana o livro. E ele falava que fizeram entrevistas com as pessoas que conseguiram alcançar o topo do Everest. E perguntaram para essas pessoas, e a resposta foi muito comum entre elas. Falaram: o que é o mais difícil? É as tempestades que dão inesperado, o tempo tem que parar e criar acampamento e esperar passar, e às vezes é 3, 4, 5, uma semana, até passar tudo e tentar continuar subindo. Eles falaram assim: a subida é muito difícil. Existem muitos imprevistos ali. Só que eles falaram em comum isso, que o mais difícil de tudo, mais difícil do que a subida, é permanecer no topo. Diz que lá é o rarefeito, há uma dor de cabeça, uma pressão, muito difícil, que quando chegaram lá, contemplaram a conquista, mas ele diz que logo já veio um pensamento: eu quero descer. Porque é mais difícil permanecer lá. Mais difícil do que conquistar é sustentar a conquista. E só quem faz isso, e só quem sustenta, é através do Espírito Santo de Deus. Quem está comigo aqui? Amém? Somente o Espírito Santo. Ele é a nossa fonte. Ele é que nos fortalece. Ele é que traz vida à nossa terra. E só uma pessoa cheia do Espírito Santo consegue interceder
e interferir nas circunstâncias da vida. Somente quem está cheio do Espírito Santo. Paulo estava preso, algemado, no cárcere inferior. Mas a Bíblia fala que Paulo cantava hinos na prisão. Lembram disso? Atos 16, lembra? O homem estava nu, ferido, tomou chicotadas, foi castigado, estava preso injustamente. Mas como é que ele estava na cadeia? Cantando hinos, louvando. Como pode, pastor? Sabe como? Só uma pessoa cheia do Espírito Santo canta na adversidade. Porque sabe que Deus vai enviar o socorro para ela. Ele cantou hinos. E aí o que acontece? Ele ora, porque a Bíblia diz que ele orava e cantava ao Senhor. E aí vem um terremoto, lembra disso? Abriu as cadeias de todos. Só uma pessoa cheia do Espírito Santo consegue interferir nas circunstâncias da vida. Amém, Jesus. Vamos para o ponto 5. Deus deu fontes superiores. Não foi isso que ela pediu? Me deu, eu quero uma fonte. E aí Caleb lá fez o quê? Não deu uma fonte, ele deu fontes superiores. Deus sempre responde. Posso ver um glória a Deus aí? Amém, igreja? Aí ela pediu fonte, tudo bem. Eu vou te dar fontes. E a narrativa diz superiores e inferiores. Amém? Irmãos, as fontes inferiores falam das necessidades da vida aqui na terra. Mas as fontes superiores falam das bênçãos espirituais. Ele não deu só inferior, ele deu também a superior. O que Deus quer fazer para nós não é só suprir as necessidades daqui, mas vai te dar coisas espirituais além do que você imagina. Não vai ser um plano horizontal, também vai ser vertical. Lembrou alguma coisa? Que Deus vai fazer o plano horizontal, mas vai fazer um plano? Lembrou alguma coisa? Tá atrás de mim. É isso. Quando você bebe da fonte, vai vir fonte superior. Amém? Inferior e superior. Glória a Deus. Quem está comigo aqui? Amém. Amém. Ela recebe além do que ela pediu. Porque em Efésios 3:20 está escrito: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Esse é o nosso Deus. Amém? Amém. Quem está comigo aqui? Amém. Irmão, essa mulher chamada Áquisa, qual é o nome dela? Ela nos ensina uma verdade poderosa. A terra pode ser um presente, mas a fonte é indispensável. Volta um pouquinho, amém? Ela ensina isso. Ela ensina que ela não estava reclamando do que ela tinha ganho, mas ela sabia que precisava de algo a mais. Amém, igreja? Quando ela pede fonte, ela não está reclamando da terra, ela está pedindo aquilo que ela vê que necessita. É isso que a gente tem que buscar. Agora sim, conclusão, obrigado. Áquisa nos ensina uma verdade poderosa. A terra, mas a fonte? Segundo, você pode possuir muitas coisas
e ainda viver seco. Você pode ter recursos e não ter paz. Pode ter ministério e não ter unção. Pode ter um casamento e não ter mais alegria. Pode ter sucesso e não ter a presença de Deus. Hoje o Senhor está nos chamando a fazer a oração de Ágasa. Eu anotei aqui essa oração. Eu gostaria que você repetisse comigo, tá bom? Senhor, não quero apenas a terra. Não quero apenas as conquistas. Não quero apenas as promessas. Dá-me também as fontes. Vamos de novo. Diga, Senhor, não quero apenas a terra. Não quero apenas as conquistas. Não quero apenas as promessas. Dá-me também as fontes. Aleluia. Essa é a oração que a gente vai fazer aqui hoje. E que Deus venha nos dar as fontes. Quem pegou a mensagem? Aplauda Jesus de Nazaré bem forte. Glória a Deus.